Nos perguntaram aqui qual a diferença entre inferno e lago de fogo. E essa pergunta é uma pergunta interessante porque, em primeiro lugar, a Bíblia cita no Novo Testamento duas palavras em especial para falar de um lugar de condenação. O que parece sugerir que há uma diferença entre eles, que é a palavra Hades e a palavra Gehenna. E por outro lado, ela também diretamente diferencia inferno ou Hades do lago de fogo, como a gente consegue ver em Apocalipse 20, versículos 13 e 14, que diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Algumas traduções, inclusive, vão trazer: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, mostrando que há de fato uma diferença entre inferno e lago de fogo. E diferente do que muitas pessoas podem pensar, inferno não seria o estágio final de Satanás, seus demônios e as pessoas que não acreditaram em Jesus Cristo. Na verdade, inferno é um estado intermediário de sofrimento e de agonia que os incrédulos passam antes de chegarem ao estágio final, por assim dizer, ao seu destino final, que seria o lago de fogo. Como o versículo 14 de Apocalipse 20 fala: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqui segunda morte porque é onde de fato acontece a condenação eterna, onde serão lançados todos os incrédulos. Então, assim como, e aí uma nova informação que pode ser nova para alguns, assim como o céu não é o estágio final do cristão, daquele que depositou sua fé em Jesus, uma vez que a Bíblia fala da nova Jerusalém, que está sendo construída por Deus para nós, para todo aquele que depositou a sua fé em Jesus Cristo. Da mesma forma, o inferno não é o estágio final para os incrédulos, para os ímpios, mas sim um estágio de sofrimento intermediário que um dia vai acabar, por assim dizer, para que eles, os incrédulos e os ímpios, e o próprio inferno, na verdade, sejam lançados no lago de fogo, que aí é um destino de sofrimento e tormento final e eterno.